Nesse vídeo a gente vai terminar o nosso projeto finalmente. Você vai criar o seu próprio ambiente de teste feito sob demanda com tudinho isolado. A gente vai mergulhar em como a gente cria essa infraestrutura, como que a gente automatiza essa infraestrutura usando uma das clouds mais modernas do mercado. Você também vai aprender a instalar todas as ferramentas necessárias, como o Azure CLI e o Helm, para você poder gerenciar e instalar o seu cluster Kubernetes. E agora a gente vai aprender como usar o GitHub Actions para conectar isso tudo junto. E aí, pessoal, Lucas aqui mais uma vez para a gente finalizar de vez aquele projeto que a gente começou a automatizar completamente o ambiente de testes com Kubernetes e GitHub Actions. E antes de começar, como é de costume, eu quero pedir para você deixar aquele like e se inscrever aqui nos nossos canais, porque vai ter muito conteúdo e vai ter muita coisa legal ainda por aí. Não esquece de ver os outros vídeos dessa playlist também. Na semana passada a gente criou toda uma automação com o Helm e os arquivos, do manifesto do Kubernetes. Se você não lembra, dá uma olhada como é que ficou. c.values.deployType for development. Aí a gente faz alguma coisa aqui dentro, senão a gente não precisa. E o que a gente vai precisar fazer aqui dentro? A gente precisa de um deployment e de um service. Então a gente vai vir e vai copiar esses dois carinhas aqui, ó. A gente vai copiar exatamente igual a eles e a gente vai só remover o que a gente não precisa, tá? O que a gente não precisa aqui? A gente não vai precisar dessa imagem aqui, porque a nossa imagem vai ser uma imagem padrão do Mongo, tá? Então a gente pode simplesmente falar que o nome da imagem é a imagem do Mongo. E aí aqui, ao invés de backend, a gente vai colocar como database. Então, bora relembrar mais uma vez os objetivos com essa automação que a gente vai fazer essa semana. Objetivo 1 é criar um ambiente de produção sempre que eu publico uma tag nova na branch main. E depois, no segundo objetivo, criar um ambiente totalmente isolado sempre que eu crio um novo branch. E esse branch, tem que ser o nome do ambiente. E o terceiro é deletar o ambiente de teste que a gente criar quando eu deletar essa branch. E agora, para finalizar, a gente vai unir tudo que a gente fez até agora com o GitHub Actions e criar o sistema de testes perfeito. Então, bora pro código que vai ter muita coisa bacana. Então, no último vídeo, a gente parou fazendo a nossa instalação aqui do Helm, certo? Então a gente já criou aqui toda a pasta Kubernetes, certo? O nosso chart do Helm, então nosso pacotinho do Helm estava aqui com todos os detalhes que a gente precisava. E aí também temos aqui o database e tudo mais, e todo o resto dos valores que a gente precisava criar por aqui. Então vamos fazer um deploy de teste aqui no nosso cluster, certo? Então se você não lembra, o cluster já está criado aqui na Microsoft Azure, tá? Então a gente tem aqui no nosso Resource Group, a gente tem nosso cluster 4490 aqui no meu caso, no seu vai ser um número diferente. A gente pode colocar aqui esse cluster criado. E dentro a gente não tem aqui, por enquanto, nenhuma imagem, tá? Eu vim aqui e removi essas imagens. Se você tiver alguma imagem aqui, você pode simplesmente vir aqui e remover essas imagens, tá? Porque a gente vai fazer o deploy dessas imagens manualmente, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui na nossa pasta. Então eu já estou aqui na minha pasta, eu vou ir para a minha pasta backend, certo? Então eu vim aqui na minha pasta backend e eu vou construir a minha imagem no Docker, tá? Lembrando que se você tiver no Mac que seja, por exemplo, M1 ou então qualquer outro computador que tenha arquitetura ARM, a gente vai precisar construir a imagem usando a plataforma específica, tá? Então a gente vai vir aqui, Docker build, certo? -- platform, então a gente vai colocar Linux/AMD 64. Então a gente vai falar para o Docker que a gente quer construir a imagem nessa plataforma. Se você não tem um computador com ARM64, então não é o Mac M1, por exemplo, você pode só rodar o Docker Build normalmente. Então a gente vai colocar um -T, e aí lembrando que a gente tem que pegar o nome do nosso Ship Manager aqui, Então a gente pode vir aqui no nosso Container Registry para a gente mandar a imagem para ele. A gente vai copiar isso aqui, Então aqui a imagenzinha aqui, o login server, a gente pode copiar esse login server aqui e colar ele aqui, Então, -t barra o nome do nosso login server barra e o nome da imagem, então Ship Manager, e eu vou colocar que essa daqui é a tag latest, e aí eu vou passar o ponto aqui, porque é o arquivo onde está o meu lugar onde está o Dockerfile, e ele vai buildar essa imagem para mim. Legal, então agora eu já tenho a imagem buildada aqui, eu vou dar um Docker Images, por exemplo, você vê que eu já tenho, eu tenho essa imagem, eu buildei algumas outras imagens aqui com outras versões. Então eu vou mandar essa imagem no meu repositório, meu ACR. Lembrando que se você não fez o login, a gente faz um ACR login e passa aqui o nome do repositório. Então eu posso só colar, tudo aqui. Então, Ship Manager 4490. Se você quiser pôr o Azure CA.io, pode colocar, senão não tem importância também.
tá? Então a gente faz o Docker login, ele vai demorar um pouquinho. Depois que ele fizer o login, a gente dá um Docker push, tá? E aí eu vou colocar aqui, né, o nosso nome da imagem, então simplesmente eu vou copiar esse nome da imagem que está aqui. Então eu vou vir aqui, vou colar e vou colocar latest, tá? E aí eu vou enviar para eles aqui. Então ele vai demorar um pouquinho para mandar a imagem, mas uma vez que ele mandar, a gente vai dar uma olhada lá como é que ela vai ficar. Então agora que a gente já mandou a imagem, a gente pode vir aqui, vir em Repositories, a gente vai ver que tem aqui um Ship Manager e aqui a gente tem um Latest, tá? Então essa aqui é a imagem que a gente construiu. E aí você pode ver que a plataforma aqui, ó, Linux AMD 64. Então é o que a gente precisa, porque o nosso cluster do Kubernetes está rodando numa plataforma, né? Os nós da máquina do Kubernetes está rodando num cluster, né? numa máquina Linux 64, tá? Então se você quiser saber, kubectl get nodes, você tá vendo aqui que a gente tem aqui, ó, 2 nodes, né, rodando na nossa máquina Linux normal. Legal? Então agora a gente construiu a nossa imagem, vamos fazer o push do nosso arquivo do Helm, tá? Se você quiser saber mais ou menos como funciona, né, vamos primeiro voltar aqui para a nossa pasta, então cd kubernetes, lembrando que todo esse repositório tá aqui no meu GitHub, então você pode vir aqui, ó, e fazer o download desse repositório no branch base, que é o que a gente começou, dá uma olhada nos outros vídeos lá, o link tá aqui na descrição também. Então a gente vai vir aqui dentro da nossa pasta Kubernetes, eu posso colocar, por exemplo, um Helm template. E aí eu vou falar para ele, né, qual que é o template que eu quero criar, o template que eu quero construir aqui. Então, o template é só para eu mostrar como é que vai ficar esses arquivos quando a gente construir. Então, eu vou vir aqui colocar Ship Manager, vou colocar -n de namespace, vou colocar como production, então a gente vai fazer um deploy para produção. E aí eu vou colocar, por exemplo, as nossas variáveis. Como que a gente faz isso? A gente faz com o set. Então a gente vai colocar set registry name, e aí vai colocar o nome do nosso registry. Eu já tenho aqui ele copiado para ser um pouco mais rápido, tá? Lembrando que tem que estar sempre entre aspas, tá? Então eu vou colocar uma barra invertida aqui, só para a gente poder pular a linha. Então, Ship Manager. E aí eu vou copiar aqui outras variáveis que a gente também tem. Então, por exemplo, nossa variável do MongoDB é a Cosmos DB Connection. Então a gente vem aqui, cola ela também. E a gente vai ter mais algumas outras. Então a primeira aqui, por exemplo, é o DNS Zone, o Deploy Type, que a gente tem que setar para Production, e o Image Tag, que a gente tem que setar para Latest. Tá? E aí, uma vez que a gente fizer isso, você vai ver que ele vai printar aqui pra gente um monte de arquivo de manifesto. Esses arquivos de manifesto são exatamente os mesmos arquivos que a gente tem aqui, ó, só que com esses valores substituídos, pra gente ver como é que ele vai funcionar e como é que ele vai ficar no final. Então você tá vendo que quando eu quero fazer um deploy para produção, ele não tá criando o nosso arquivo de banco de dados, tá? Ele não tem nenhum banco de dados aqui. Então ele tá colocando certinho aqui, ó, o nome do nosso DNS, ele tá colocando aqui as portas, tudo. Ele também tá colocando a nossa variável, né? Então a database MongoDB URL, ele tá colocando database MongoDB DBName e tudo mais, certinho do jeito que a gente quer. A versão também é latest, que é o nome da nossa imagem, já que a gente não definiu nenhuma, e também tá definindo certinho qual que é o caminho dela aqui. Então tá show, legal? Então o que a gente vai fazer? Eu vou copiar exatamente a mesma coisa então que a gente tem aqui, só que ao invés de chamar de Helm Template, eu vou chamar, né, de Helm Install. Então eu vou voltar ele para cá, o meu cursor, vou chamar de Helm Install, e aí eu vou rodar esse carinha aqui com outras flags. Então vou colocar create namespace aqui na frente, tá? Porque ele tem que criar esse namespace de produção. E como ele não existe, a gente está rodando... na verdade, a gente pode fazer o seguinte, a gente roda um Helm upgrade aqui. E aí aqui a gente roda com uma flagzinha chamada install, tá? Só que aí a gente vai precisar de algumas coisas. A gente precisa, antes de colocar, né, tudo isso daqui, além de colocar o install, o namespace e tal, a gente tem que dar um nome para isso. Então eu vou chamar de Ship Manager PRD, legal? E aí com isso tudo a gente pode instalar a nossa imagem, tá? Então se você for ver aqui, né, eu vou clicar para instalar. Ele não existe, está instalando agora. E aí, como a gente não pediu para ele esperar, ele vai simplesmente mandar isso daqui pra gente. Então eu vou usar novamente a ferramentinha K9s que eu mostrei no outro vídeo. Então eu vou usar essa ferramenta para a gente poder ver o que está acontecendo. Você vai ver que agora eu tenho um namespace aqui chamado Production aqui embaixo, tá? Esse namespace é o namespace que o Helm criou pra gente. Então eu vou aqui, vou abrir ele, você vai ver que eu já tenho aqui o meu Ship Manager Backend conectado, tá? E aí se eu vou vir aqui, ó, ele já tem
os logs certinhos, tá? Então já está funcionando para mim. E aí, se eu quiser conectar aqui na minha API, eu posso vir aqui, né, ing ou ingress, e eu copio, né, essa variável aqui. Mas é sempre importante você checar antes se esse DNS existe já aqui no seu Ship Manager, tá? Porque se ele não existir no seu Ship Manager, no seu Kubernetes, então você volta ele para cá, entra nesse Resource Group maior, entra aqui na DNS Zone, você tem que verificar se esse nome aqui, ó, já existe aqui embaixo. Ele pode demorar até 5 minutos para fazer essa validação. Ou então, como você pode fazer, né, se você quiser forçar, vai no namespace aqui, ó, kubesystem, e entra nos pods, tá? E aí você tem esses dois pods aqui, ó, Addon HTTP Application Routing e Addon HTTP Application Routing Nginx Ingress Controller. Você vai deletar com Ctrl D e deletar ele aqui, e aí deletar ele aqui também com o Ingress Controller. Você pode fazer essas mesmas coisas usando os comandos do Kubernetes, que é kubectl delete, né, kubectl pod delete, para poder remover eles na mão, só que eu não queria escrever esse nome inteiro. Quando eles reiniciarem, automaticamente eles vão fazer a validação, e aí você vai ter aqui, ó, um Ship Manager Backend funcionando. Ou seja, agora a gente pode acessar a nossa API aqui, ó, que ele já vai bater na nossa API, uma das URLs que a gente tem é /chips, por exemplo, ele vai voltar um array vazio pra gente, tá? Então, vai funcionar perfeitamente. Então, a gente vai deixar esse cluster, né, esse chart de produção instalado, e o objetivo do vídeo de hoje é a gente instalar, na verdade, criar os nossos arquivos do GitHub Actions, tá? Porque é aí que a gente vai unir tudo que a gente vai fazer. Lembrando que a gente quer fazer duas coisas, né? A gente quer criar esse ambiente inteiro quando a gente criar um novo branch, fizer um push para ele, ou a gente quer fazer a instalação de produção quando a gente criar uma nova tag, fazer um push dessa tag para master. E quando a gente remover o nosso branch, a gente vai ter que remover também o ambiente que a gente acabou de criar. E a gente faz isso com o Helm uninstall. Eu vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Então, primeiro de tudo, a gente vai criar uma pasta chamada .github, né, que é a pasta padrão aqui do GitHub. E dentro dessa pasta, a gente vai criar uma outra pasta chamada workflows. E dentro da pasta workflows, eu vou criar os nossos workflows de deploy. Então, o primeiro vai ser deploy test, e eu vou colocar como YAML. Então, ele vai criar aqui, ó, GitHub workflows deploy test. E aí a gente vai começar a criar o nosso GitHub Actions aqui de fato, tá? Então, o primeiro de tudo que a gente precisa é o nome, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, build and push to, the build to test. Então, vou falar que eu quero criar um ambiente de teste. Então, onde a gente vai rodar ele? A gente vai rodar ele nos pushes para qualquer branch que não seja o branch, né? Então, branches ignore, para qualquer branch que não seja nem main, nem master, tá? Então, para pegar os dois caminhos aqui. Então a gente vai pegar só por esses dois, para qualquer outro branch menos eles. Então a gente vai definir uma variável geral aqui, que vai chamar de ImageName, que é o nome da nossa imagem, certo? Então, Ship Manager, essa imagem não vai mudar. E aí a gente vai criar os nossos jobs. E aí os jobs a gente vai ter dois, certo? O primeiro deles é o Build Push Image. E a gente vai usar várias ações prontas já para poder rodar. O primeiro deles vai fazer um runs on. E aí não vai ser, eu vou colocar uma versão fixa aqui, mas você pode colocar o Ubuntu Latest se você quiser. Então eu vou colocar o Ubuntu 20.4 e aí os steps dela vão ser basicamente o seguinte. Primeiro de tudo é o checkout, a gente precisa fazer o checkout do nosso repositório. Depois a gente vai criar um outro espaço aqui chamado setEnv. E esse setEnv a gente vai setar algumas coisas. A gente vai criar um ID, né, chamado de tags, eu vou colocar aqui o nome da minha variável e eu vou falar para ele rodar um comando. Vou falar que eu quero fazer echo tag igual a cifrão, né? Então abre aqui uma variável GitHub underline ref, e aí a gente vai cortar tudo que for refs heads. Isso aqui, na verdade, a gente está tirando o nome da nossa referência, o nome do nosso branch, tá? E eu estou colocando isso no nosso GitHub env. Então o GitHub env ele é um objeto global que você consegue acessar depois como env.pom lá embaixo, tá? E aí eu vou colocar aqui para poder instalar o Docker, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa instalar uma ferramenta de build que é o BuildX do Docker. Então, a gente vai usar uma ação que chama Docker Setup BuildX. Então, Docker Setup BuildX Action, e a gente vai usar ela na V1, tá? Porque isso aqui é só mesmo para instalar o BuildX. E aí depois a gente vai fazer o login para o nosso ACR. Então, login to ACR. Então agora a gente vai usar aqui o uses docker login
action, na versão 1 também. E aí a gente vai ter as variáveis do Docker, certo? Então a gente vai falar para o Docker que a gente quer fazer o login. Tanto o ACR ele pode ser feito login pelo próprio ACR, quanto pelo Docker. Pelo Docker é bem mais fácil, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, username. O nome do nosso username ele é secreto, então a gente vai colocar como secrets. Eu vou colocar como ACR login. E aí o nosso password vai ser secrets, então secrets.acr_password. E o próximo é o registry, né? Então secrets.acrname. Tá? Então o login vai ser lá o nome do nosso ACR, assim a gente vai pegar lá na Azure e o nome vai ser o nome completo dele. Legal? Próximo passo, a gente vai buildar a própria imagem do back-end. Então eu vou colocar build back-end image. E aí sim a gente vai usar o Docker. Então a gente vai usar a imagem docker /build push action. Tá? Então o GitHub Actions ele é composto assim por várias camadas, né, várias ações pré-prontas. A gente vai usar elas todas para a gente poder buildar a imagem automaticamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é buildar essa imagem. Quando a gente fizer um push aqui para qualquer outro branch, né? Primeira coisa a gente vai fazer um push da nossa imagem para o ACR e a gente vai rodar aquele comando do Helm que a gente rodou depois para poder criar o ambiente lá. Toda vez que a gente fizer um build novo. E aí como o Helm cria o ambiente, ele atualiza, né, de acordo com o que a gente está fazendo, ele não precisa toda hora deletar e recriar o ambiente, a gente pode simplesmente usar a mesma ação todas as vezes, tá? Então, a gente vai usar essa imagem aqui com as seguintes variáveis, né? Então, eu quero ter algumas tags. A primeira delas é que o nome da imagem, né? Então essas tags acabam sendo o nome da imagem que a gente vai colocar, secrets ACR_name. Lembrando, como eu falei no outro vídeo, o nome da imagem tem que ser exatamente o nome do registro / o nome da imagem, _ a tag, tá? Então a gente vai ter aqui env.imageName, que é o que a gente definiu aqui em cima, tá? E aí agora _ e a tag que a gente acabou de exportar aqui, ó, nessa linha, vai ser env.tag, tá? E aí agora a gente vai dar uma label para ela, então labels, tá? E a gente vai pular uma linha só para montar, vai ser image.revision, e aí aqui a gente quer colocar o github.sha. Isso aqui é só para poder manter mesmo uma pesquisa que a gente possa fazer para poder saber de onde é que veio. E o arquivo que ele vai buildar, que é o backend/dockerfile. E o contexto, né, é a própria pasta do backend. E aí no final a gente tem que falar para ele que eu quero que ele também envie a imagem, faça um push, não faça só o build. Então, até aqui a gente já construiu e enviou a imagem para o nosso ACR. Agora o próximo passo é de fato fazer o deploy, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a gente vai voltar um pouquinho para o mesmo nível que esse outro carinha aqui. Então é esse nível mais aqui pro lado. E a gente vai colocar uma nova ação chamada deploy, um novo step, né? Chamado deploy. Daqui para frente a gente pode inclusive copiar essa primeira parte aqui, ó, runs on, e colar ele aqui. A única diferença é que a gente vai ter um depends, tá? Então a gente vai ter um needs, na verdade. E o needs a gente vai precisar do build build push image, certo? Que a gente criou aqui em cima. Então a gente vai precisar desse step que ele já tenha rodado antes desse aqui rodar, senão ele vai rodar em paralelo, tá? Então, mesma coisa, a gente vai precisar do nosso do setenv aqui, porque senão a gente não vai ter, né, o nosso nome da imagem, né, o nosso nome do branch que a gente está rodando, porque o GitHub vai pegar o nome do branch inteiro aqui. Existem algumas outras variáveis que você pode utilizar, então aqui você vai poder ficar bem livre em fazer o que você precisar aqui, né? E aí depois a gente vai pegar as credenciais do AKS, então eu vou get AKS credentials. Legal? E aí a gente vai usar uma função que chama Azure/login na versão 1. E aí, with creds. E aí esse creds é um ambiente, né, uma variável que a gente vai ser um secrets.azure_credentials. Então esse secret.azure_credentials é o que a gente vai usar para colocar ele aqui. A gente vai pegar essas credenciais logo mais. Logo em seguida, a gente vai usar uma nova ação chamada setContext, para a gente poder setar o nosso contexto do Kubernetes. Então a gente está pegando as credenciais do Kubernetes, certo? Então a gente está fazendo login na Azure e agora a gente vai setar o contexto. A gente vai usar uma action, né, chamada Azure AKS setContext na versão 2. E aí a gente vai passar aqui algumas variáveis para ele, né? Então a primeira de todas é o resource group. E aí aqui você pode ou fixar ele, né? Mas eu não acho legal fixar. Eu acho bacana deixar ele como secret.
Então, secrets, Azure Resource, por exemplo, group. E a próxima é o cluster name, né? Então, cluster name é a mesma coisa, né? Então, secrets, Azure Cluster Name. Posso fazer isso aqui. E aí, no final de tudo, a gente vai colocar uma nova ação chamada install Helm, para a gente poder instalar nesse Linux o nosso Helm, né? O nosso binário do Helm. A gente vai usar uma ação da Azure chamada setup-helm, na versão 1 também. E aí eu vou fixar, no meu caso aqui eu estou fixando a versão, você pode usar na versão mais recente, então with, vou colocar version, e aqui a versão que eu quero fixar é a v3.3.1, que eu sei que é uma versão que funciona bem. E por último, a gente vai dar um nome que é run deploy. Então a gente vai rodar de fato o deploy. Então, run, e aí quero pular uma linha só para a gente poder escrever direitinho, e a gente vai rodar aquele comando que a gente rodou aqui, ó, basicamente é exatamente a mesma coisa. O que vai mudar é que os nomes aqui, né, as variáveis vão ser diferentes. Então eu vou vir aqui, vou colar esse comando, não posso esquecer de deixar ele sempre do jeito certo aqui. Então aqui o nome da nossa variável, eu vou até pular uma linha nessa parte aqui também, para ficar cada um em uma linha. Então vem para cá, passo para cá. Isso aqui também vem para cá, esse aqui também vem para cá. Então cada um agora fica numa linha. Eu vou expandir esse argumento aqui para o namespace, para a gente poder saber, né, qual que é o nome. E a gente vai mudar agora tudo que a gente precisa aqui. Então daqui para frente a gente vai mudar algumas coisas. O nome da variável aqui, né, então a gente vai colocar uma outra variável aqui, vai ser a env.tag. Eu quero colocar qual que é a versão que eu estou fazendo o deploy. Então chip manager install, tá? Aqui a gente está na raiz, então a gente vai ter que passar para a raiz de Kubernetes /chip manager, lembrando que a gente está rodando aqui na raiz, então a gente tem que abrir essa pasta aqui para poder rodar, né? Então, Kubernetes chip manager e o namespace, né? O namespace vai ser eu vou colocar como teste traço, por exemplo, e env.tag. E você pode colocar de qualquer coisa aqui, você pode colocar, sei lá, ambiente, não sei o que, alguma coisa desse tipo. E aí, novamente, a gente vai usar aqui a mesma variável, tá? Só que em vez de você colocar como o próprio nome aqui, a gente vai usar o ACR name. Então a gente vai só copiar aqui de cima, né, o secrets ACR name, e a gente vem aqui e cola ele aqui embaixo. Então secrets ACR name, mesma coisa aqui para conexão do MongoDB. Então a gente vem aqui e cola um novo secret que a gente não criou esse aqui ainda, né? Então secrets, e eu vou colocar para ser por na verdade, como a gente tá querendo a gente não está querendo para produção, eu vou deletar essa parte aqui, então a gente não precisa da conexão do Cosmos DB, porque aí a gente não tem por que conectar ele direto. Então o DNS Zone já funciona bem, só que a gente vai precisar do ingress, lembrando que a gente tem aqui, né? Então ingress.hostname, então essa aqui a gente vai precisar. E aí aqui no hostname eu quero que ele chame chip manager, e aí o nome da minha versão, né? Então vai ser env.tag aqui. Então se eu criar um branch chamado teste, vai ser chip manager-teste, o nome da minha versão. E embaixo aqui, né, image tag também vai ser o env.tag. Então, env.tag. A gente vai usar muito o env.tag aqui. E outra coisa que a gente vai colocar também é o DNS Zone. Esse aqui a gente ainda não criou. Então, vou colocar aqui um secrets.dns name, por exemplo. Esse aqui a gente não chegou a criar ainda. O que mais que está fixo aqui que a gente ainda não mudou? Registry name está certo. Namespace está correto também. DNS Zone e o image tag. Eu acho que seria tudo isso aqui agora no final, a gente vai poder rodar esse carinha aqui. Para deixar só um pouquinho mais identado, um pouquinho melhor, eu vou passar isso aqui para frente para a gente saber que isso tudo tem relação com esse comando, tá? Então a gente está dando um upgrade, criando aqui essa release, e aí usando esse chart, e se não existir ele vai instalar, nesse namespace, se não existir o namespace ele vai instalar também, usando essas variáveis. E aí ele vai instalar o nosso banco de dados local também. A gente vai instalar o banco de dados aqui na hora com o Kubernetes. Então, com isso, a gente consegue salvar e aí vamos fazer o próximo, que é o deploy de produção. Eu posso simplesmente copiar e colar esse arquivo aqui, porque ele é a mesma coisa. Então, vai ser deploy production, e aí eu vou colocar como production aqui, ao invés de teste. E aí vamos mudar o que a gente vai rodar, né? Claro, porque agora a gente não vai ignorar branch, a gente vai puxar só quando tiver tags. Quais tags que a gente vai puxar? Para qualquer tag que comece com a letra V. Então, se for V, 1, 0, alguma coisa, tal, não tem problema, tá? Então, a gente vai vir aqui, criar tudo que a gente precisa. Isso aqui continua igual, tá? Isso aqui continua igual também. Porém, aqui na hora de fazer o push da imagem,
a gente vai colocar uma outra coisa aqui, né? Então a gente vai ter uma image.release e um github.ref. Além disso, a gente vai colocar 2 nomes para a imagem, a gente vai mandar 2 imagens. A primeira delas vai ser a env.tag e a segunda, obrigatoriamente, né, eu vou dar um vírgula aqui e vou colar a outra, porque a gente vai fixar como latest. Então a gente vai mandar sempre a última imagem e essa imagem. Então vamos mandar com isso aqui, e aí depois deploy vai ter exatamente a mesma coisa que a gente for fazer aqui. Porém, o que vai mudar de um para o outro é que ao invés da gente rodar desse jeito aqui, a gente vai remover o ingress hostname e a gente vai adicionar 2 coisas aqui, né? A gente vai adicionar o deploy type, e esse deploy type vai ser production, e a gente vai adicionar, tem uma barra invertida aqui, e a gente também vai adicionar, né, agora o Cosmos DB Connection, então que nem a gente fez aqui no nosso terminal. Então eu vou vir aqui, ó, set, por exemplo, Cosmos DB Connection, vou dar um copiar aqui, vou colar esse aqui e vou passar no meu secret. Então secret.db connection. Então a gente tem o ACR name, o DNS name a gente também tem que passar. A gente tem o DB connection, o tipo de deploy e a tag da imagem. Então o deploy da imagem ele continua igual, ele vai ser, né, o image tag vai ser ou a nossa tag que a gente mandou, então v100, ou então o nome do nosso branch aqui, no caso, né, vai ser master. E aqui eu quero fixar, né, essa release como PRD, então eu não quero que ele faça outra coisa. Então agora a gente já tem os 2 workflows criados. Eu vou criar o terceiro workflow, que é onde a gente vai remover a nossa branch. Essa é um pouco mais simples, então eu posso vir aqui, por exemplo, copiar o arquivo de teste, por exemplo, e vir aqui e colocar como, por exemplo, delete environment. Legal? E aí aqui eu vou vir e vou escrever, né? Eu quero que auto-remove created environments on branch deletion. Então toda vez que alguém remover um branch, ele vai rodar esse carinha aqui. Então por isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ou rodar ele manualmente, né? Eu posso rodar ele manualmente, ou então num delete. No delete do quê? De qualquer outro branch que não seja o branch main ou o branch master. Então qualquer delete que a gente rodar aqui. Você pode também ignorar as tags se você quiser aqui, tá? Bom, além disso, daqui para frente a gente não vai ter muita mudança, então eu vou remover essa função aqui que a gente tem de fazer o push da imagem, porque a gente não vai mais precisar usar ela, e aqui a gente só vai usar o deploy. Então o deploy eu vou chamar de delete, vou renomear para delete, vou tirar esse needs daqui também. Então essas 2 primeiras ações eu vou ter exatamente as mesmas, esse AKS Credential continua aqui também, com tudo que a gente precisou aqui, e eu também vou setar o contexto, vou instalar o Helm normalmente, que nem eu fiz com tudo. Só que agora, no final, eu não vou rodar esse comando, eu vou dar um run delete. E aí como é que a gente vai rodar o nosso delete? A gente não precisa mais desse comando do Helm, a gente vai rodar o comando Helm delete, e aí namespace, e aí o nosso namespace é teste traço e o nome do nosso branch, certo? env.tag, lembrando que isso aqui é só para deletar ambientes de teste, e aí qual que é a nossa release que a gente quer deletar. Então ship manager traço env tag, que foi o nome da nossa release que a gente criou aqui, ó, lembrando disso aqui, tá? Nesse namespace que a gente criou, então a gente precisa deletar ela. Criou, né, esse comando, deletou tudo, ele vai remover a release, e agora eu quero que ele remova, eu quero ter certeza que ele vai remover o namespace. Então eu vou dar um kubectl delete ns e o nome do namespace, teste env.tag, certo? Com tudo isso daqui, a gente já tem o que a gente precisa para poder criar o nosso branch e poder enviar o que a gente precisa, legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um git commit, ou na verdade um git add ponto, depois git commit -m add vh actions. Opa. E agora um git push do nosso branch. Então agora a gente pode olhar lá no nosso repositório. Então se eu vim aqui e fizer um refresh desse repositório, na verdade não desse, né, mas o K8s base que a gente tem aqui, K8s base, foi o que a gente criou da outra vez. Você vai ver que agora aqui a gente tem os nossos arquivos já enviados. Então aqui na nossa actions, você vê que agora a gente tem 3 actions que foram enviadas, mas elas ainda não foram rodadas. Aquele workflow dispatch, ele cria esse botãozinho aqui para mim, ó.
Tá vendo? Posso fazer o que eu quiser aqui dentro. Como eu não fiz nenhuma função para ele rodar no master ou no main, ele não vai rodar nada aqui para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu repositório do Git. Vou vir aqui para ficar um pouco maior. Vou voltar uma pasta. Vou dar um git checkout -b. Eu vou criar aqui alpha 1, por exemplo. Então eu chequei aqui para um branch chamado alpha 1. Então eu vou vir aqui e vou alterar alguma coisa na nossa API, por exemplo. Então eu vou vir aqui, vou vir no backend, abrir aqui o source e no nosso index aqui, eu vou tirar, por exemplo, ele tem aqui um testing, tá? Eu vou colocar aqui que eu vou colocar testando alpha 1, só para a gente saber o que ele está rodando aqui. Eu poderia adicionar uma nova rota, fazer o que eu quisesse aqui, também ia funcionar, tá? E podia ser o mais legal aqui para a gente colocar também. Mas isso aqui já vale. Então, criei o que eu preciso. Vou dar um git commit -am e vou colocar adicionando log. Git push -u origin alpha 1. E aí agora ele vai mandar para o nosso branch alpha 1. Só que aí você vai ver que ele não vai rodar aqui, ó. Por quê? Vamos lá. Aqui, ó, adicionando log. Então ele vai estar aqui, ó, build and push image, e aí ele vai travar. Por quê? Porque ele não vai ter os nossos secrets. A gente vai precisar criar esses secrets pra gente. Então, ó, ele já falhou aqui, ó, porque não tem um username e um password. Então, como é que a gente cria esses secrets? A gente vem no settings aqui e a gente vem aqui, ó, em secrets, depois em actions, e a gente vai criar os secrets que a gente precisa. Outra coisa que você pode fazer também é ter existe uma extensão do VS Code que chama GitHub Actions. Então você pode vir aqui e, né, ver quais são as ações que existem para ela e também fazer o deploy dessas funções. Então você pode ver aqui, desde que você esteja logado nas suas ações, né, no seu GitHub aqui, ele vai ter algumas coisas aparecendo. Legal? Então, vamos criar direto pelo repositório do GitHub. E aqui a gente vai New Repository Secret. Então, o primeiro secret que a gente tem para criar aqui, vamos pegar do environment de teste, por exemplo, que é o que a gente tem tudo. Então, o primeiro secret, ACR Login. A gente já vai criar com o valor. O ACR Login é o nome do nosso ACR. Então, o nosso ACR Login vai ser o Ship Manager 4490. Você pode ver aqui, ó, que a gente tem essa verificação dentro de Access Keys. Então aqui, ó, Ship Manager 4490, login server é esse, e a password pode ser qualquer uma dessas duas aqui. Então, eu vou copiar uma já, certo? New Repository Secret de novo. Qual que é o nosso próximo secret? ACR Password. Então, ACR Password. E aí eu vou colar aquela senha que eu copiei aqui. Vamos criar um novo secret. ACR Name, e agora o ACR Name ele vai ser mais coisa, ele vai ser todo o meu login server aqui. Então o ACR Name vai ser esse carinha aqui, shipmanager4490.azure.cr.io. Da parte do ACR a gente já fez tudo o que a gente precisa, Imaginei, mas a gente já tem aqui, não precisa de mais nada. Vamos descer mais um pouco, Azure Credentials. Vamos criar os outros dois primeiros que é um pouco mais fácil. Então Azure Resource Group. Então, Azure Resource Group, e aí o nome do nosso Resource Group, certo? Nosso Resource Group chama Ship Manager API Demo 4490. Então, esse cara aqui que a gente vai colocar aqui. Depois, o que a gente tem é o Azure Cluster Name. Então, Cluster Name é o nome do nosso cluster aqui. Então, Ship Manager 4490. Sim. Legal. Com isso tudo aqui, a gente vai para as próximas. A gente tem aqui name, DNS Name, que é o próximo que a gente vai criar. Então a gente vai criar um DNS Name. E o DNS Name você pode pegar ele vindo aqui para o seu cluster do Kubernetes. Tá? Então você pode vir aqui, clicar na sua DNS Zone. E aí pegar, né, copiar esse nome que vem aqui em cima. Ou você pode também pegar pelo Azure CLI. Como é que a gente pega isso pelo Azure CLI? Vou vir aqui. Eu vou digitar AZ, lembrando que você precisa ter o CLI da Azure, né? AKS show -n, e aí eu vou passar o nome do nosso Resource Group, né? Então, nosso Resource Group a gente até tem aqui, ó, que é cadê? Resource Group. Então, esse carinha aqui. Então, Ship Manager API
demo 4490, e eu vou passar, desculpa, aqui na verdade G, então -G, que é o nosso resource group, e aí o nosso resource name, que é ship manager 4490, só isso basicamente. E a gente vai fazer uma query nesse carinha aqui. Então a query que eu quero passar, ele usa uma linguagem chama JamesPath. Então a gente vai passar vai pegar esse objeto, que é o addon profiles.http application routing.config.http application routing zone name. Isso aqui tem que te voltar uma variável, né? Na verdade ele vai te voltar um texto com esse carinha aqui, que é basicamente a sua Azure config, né? Seu cluster. Se quiser, você pode inclusive fazer um --output tsv para ele fazer esse output só como texto e dar um pipe, se você está no Mac, pbcopy, tá? E aí ele vai copiar isso daqui para sua área de transferência. E a gente vem aqui no secrets, DNS name, fica esse carinha, não pode ter uma nova name. Então, com isso aqui a gente já criou que a gente precisa de nome de DNS. Próxima coisa que a gente vai precisar também aqui, a gente vai precisar, no caso, né, como a gente está no de teste não tem, mas no de produção, a gente vai precisar da DB Connection. E a DB Connection você também pode pegar com o Azure CLI. O Azure CLI, inclusive, é um pouco mais fácil. Então, AZ Cosmos DB Keys List, certo? E a gente vai passar o nome do nosso Cosmos DB, que também é Ship Manager 4490, que é o que a gente acabou de colocar ali. E o RG, né? O G aqui, então, o Resource Group, Ship Manager, API Demo 4490. Dá um espacinho aqui, só para ficar mais fácil. E aí, com isso, a gente vai falar para eles qual que é o que a gente quer, né? A gente quer o tipo dela. A gente quer uma Connection Strings. E qual que é a Connection Strings que a gente quer? A gente quer a query, né? A gente quer uma query delas. Connection, isso aqui vai voltar um array pra gente. Então, Connection Strings, a gente quer a primeira Connection String, tá? Lembrando que ele vai printar isso aqui para você. Você pode dar um --output tsv pbcopy se você tiver no Mac, senão você pode simplesmente printar aqui e já é. Então vai ter aqui a nossa variável. Legal? E aí agora, por último, a gente vai criar o nosso Azure Credentials, né? Então a gente vai precisar dessa Azure Credentials aqui que a gente vai passar. Esse é o mais sensível de todos, tá? Então até vou tirar um tempo um pouco maior para a gente poder falar dele, porque ele é a sua credencial que você vai poder dar acesso para outras pessoas. Então toma muito cuidado com quem você compartilha isso daqui, tá? Por isso que eu vou, inclusive, esconder esse output aqui dentro do vídeo, tá? Para a gente pegar aqui o Azure Credentials, a gente vai rodar um comando que vai criar uma Service Principal dentro do nosso Azure. O que significa uma Service Principal? É como se fosse um token. Esse token, a nossa action vai usar para poder conectar na sua Azure e poder fazer, né, ações em seu nome. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você compartilha esse token, legal? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, a gente precisa de uma Subscription ID. Eu vou colocar isso daqui, ó, na Subscription ID, então eu vou criar uma variável chamada Subscription ID. E aqui é muito simples, você vai rodar um comando, esse comando vai ser az account show --query id -o tsv. É a mesma coisa do output que a gente deu lá. Então, az account show query id, vamos tirar o tsv. Então agora eu já tenho o meu Subscription ID. E aí eu vou colocar isso tudo aqui, ó, que eu vou rodar, né? Então, o meu Resource Group, então, az ad sp, certo? Então, ad é Active Directory, sp é Service Principal, create for RBAC, né? Role Based Access Control, role vai ser contributor, scopes vai ser subscriptions, e aí você vai concatenar, né? Subscription ID, resource groups, e aí em resource groups a gente vai printar, na verdade colocar o nosso resource group. Nosso resource group é aquele que a gente colou aqui, né, da outra vez. Então a gente tem Ship Manager API Demo 4490. A gente vem aqui, Ship Manager API Demo 4490, e aí --SDK-auth. Agora eu vou esconder aqui essa saída, mas você vai ver que ele vai te dar um JSON de volta. Esse JSON de volta vai ter aqui um Client ID, Client Secret, uma série de outras coisas que você vai ter por aqui. Então a gente vai rodar esse carinha de novo,
tá? E aí eu vou pegar ele aqui, eu vou printar, você vai ver para mim aqui que vai printar, vai para você, vai estar escondido, mas assim que ele criar, eu posso só copiar esse carinha aqui. Então eu venho aqui, copio toda essa parte, eu venho aqui e colo ele aqui, tá? Então você vai ver que eu não estou colocando nada aqui, nem embaixo, nem em cima, ele está simplesmente fixo aqui. Eu vou dar um Add Secret. Então agora com os secrets criados, a gente consegue vir aqui, né, no nosso branch alpha 1. Eu poderia rodar ele de novo aqui a partir do actions, mas o que eu vou fazer é diferente. Eu vou criar aqui, né, eu vou fazer uma nova alteração aqui para ele, tá? Então eu vou vir aqui no meu, vamos supor, app, tá? Aqui na verdade no index. Eu vou remover completamente o console log, ao invés de adicionar um novo console log, tá? E aí eu vou aproveitar, já vou dar uma olhada aqui, né, nos branches. Então a gente está rodando o delete environment aqui no refs.heads, que nem é o normal. E aí a gente tem o deploy production aqui. Opa, tem um erro aqui, tá? Gente, isso aqui não poderia ser refs.heads, tem que ser refs.tags, tá? Então, ficar mais atento aqui. Que também é outra questão, tá? Se tiver uma barra, alguma coisa errada aqui, por exemplo, uma barra depois do refs, ou então faltando uma barra aqui, é importante que você coloque elas aqui, porque senão pode dar erro na hora de fazer a build, tá? E a gente está fazendo aqui com refs.tags também, porque a gente não quer que ele pegue o head, né, da coisa toda. Da mesma forma, a gente dá uma olhada aqui no nosso branch de delete environment. Então aqui a gente está usando, né? É importante que a gente esteja usando também a referência aqui do evento. Então dá uma olhada para ver se você está fazendo desse jeito aqui também. E aí a gente já pode enviar aqui. Eu vou colocar como, por exemplo, fix ci in console. E aí eu vou dar um commit and push, tá? E aí agora ele vai rodar aqui pra gente a nossa GitHub Action, que vai, né, corrigir esses dois erros. Eu estou simulando aqui como se fosse um evento, né? Eu abrir um branch novo para poder fazer uma correção. Então a gente vai enviar a nossa imagem aqui. Ele enviou a imagem aqui, você pode ver que a gente já fez o build, já fez o envio da imagem. Então aqui no nosso Chip Manager você vai ver, né, que se a gente chegar e voltar aqui para dentro do nosso repositório, né, do nosso Resource Group aqui, Chip Manager API Demo, a gente vai ver que tem aqui, né, em repositories, a gente consegue ver que tem o Chip Manager ali dentro, tem o nosso latest e o alpha 1 que ele acabou de criar. Então ele vai rodar o próximo job, que é o deploy. Então o deploy aqui, ó, ele já deve ter pegado as credenciais, vai demorar mais um pouquinho. E aqui ele já rodou, fez o deploy da nossa aplicação. A gente pode fazer esse teste, inclusive aqui, ó, abrindo, por exemplo, um kubectl, por exemplo, getns. Você vai ver que ele vai voltar aqui um teste alpha 1, né? E aí se eu quiser pegar, por exemplo, os pods desse teste alpha 1, kubectl getPods, -n teste alpha 1. E aí eu vou ter aqui, ó, 2 rodando, tá? E aí para pegar aqui o log por um jeito mais fácil, eu poderia usar o canvas, mas eu vou usar o kubectl get ou kubectl logs deploy barra e o nome aqui, né, Chip Manager Backend. E aí o N vai ser teste alpha 1. Aí você vai ver que ele está aqui com alpha 1 agora e não tem, né, o log aqui de teste. Legal. Então agora a gente vai fazer o envio aqui, né, vamos simplesmente voltar, estou satisfeito com isso, vou fazer um git checkout para o meu main, tá? E aí no meu main eu vou fazer um merge, então git merge alpha 1, e aí vou dar um git push com tudo isso daqui que a gente tem, certo? Então todas as minhas correções, mais isso que a gente tem aqui, tá? E aí agora, vamos supor que eu queira, por exemplo, terminei, quero fazer uma remoção no meu branch. Então git pr-d, eu vou remover aqui o meu alpha 1. Eu vou dar um git push origin alpha 1. E aí eu removi o meu branch daqui, tá? Então ele vai remover tudo. Vem aqui, actions, então removo esse branch. Então você vai ver que agora ele já criou uma nova action para mim aqui. Então agora ele removeu tudo. Eu posso vir aqui, ó, kubectl get
NS, por exemplo, você vai ver que ele já não tem mais esse ambiente que a gente queria aqui, tá? Então ele já removeu completamente. Estou satisfeito com isso, vou vir aqui e vou dar um git tag, por exemplo. Eu vou colocar como V001, ou melhor, vamos colocar como V100. E eu vou dar um git push --tags. E agora ele vai enviar essa minha tag para lá. E aí ele vai começar a construir aqui essa tag para fazer o deploy para produção, tá? Então agora a gente vai ter aqui, né, a minha tag alpha1, que já estava aqui, e vai ter uma nova tag V1 com as coisas de produção. Então a gente vai ter já as novas alterações e tudo que a gente precisou aqui, já fazendo o deploy de produção. Com isso a gente finaliza essa criação e finaliza tudo que a gente tinha que criar por aqui. Tá? Então, se você quiser, inclusive, parar um job aqui no meio, você pode, né? Inclusive, dar um cancel run aqui para poder rodar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você como é que você remove todos esses resource groups e coisas que você quer remover a partir daqui, né? De acordo com o que a gente rodou já no primeiro vídeo. Então, você pode rodar um AZ group delete -n e o nome do resource group que você quer remover, tá? E aí vai ser aqui, né? Tip Manager API Demo 4490, por exemplo. Então esse aqui é o resource group que eu quero remover. E aí você vai colocar um -- no wait, depois -- yes, tá? Quando você rodar isso daqui, ele vai remover todos os seus recursos. É importante você sempre remover tudo que você tenha para não ficar gerando custo extra, tá? Então é isso daí. Então ter esse ambiente de teste prontinho e só seu vale demais aquele like, aquela inscrição aqui no canal, hein? Com isso você vai poder criar ambientes mais complexos e vai poder fazer testes direto, sem interromper nenhum outro fluxo de nenhum outro time, de nenhum outro lugar. Isso é super legal para times. Todo o código desse vídeo tá no repositório que eu deixei aqui na descrição para você repetir, estudar e tudo mais. Lembrando que eu sempre falo, uma dica é modificar um pouco esses ambientes, modificar os arquivos e ver se você consegue gerar novos ambientes, novos testes, novas coisas com a sua experiência de acordo com o que você precisa. E não esquece que se você não for usar o sistema, deleta ele da cloud para não gerar custo para você. É só remover os resource groups que nem a gente comentou lá no primeiro vídeo. Então, vejo você no próximo vídeo para mais coisa super legal que a gente vai fazer por aqui.